Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar sequência à nossa série sobre casamento, amém? Amém. Graça e paz, como é que vocês estão? Um beijo, estamos aqui outra vez. Amém. Então, hoje nós temos mais uma pergunta e nós vamos dar a resposta, mas antes disso eu queria lembrar algo a vocês. Nós sabemos que rede social, YouTube é um canal de Deus também, abençoado para estar levando a palavra, para estar levando o evangelho. Mas nós queremos lembrar a vocês que a palavra manda congregar, não deixe de congregá-los. Então, assim, nós aqui no canal jamais poderemos tomar o lugar, ou estar fazendo parte, né, no lugar de um pastor e uma esposa de pastor na vida de vocês. Existe uma unção sobre a vida do pastor da sua igreja, um pastor local que você possa estar frequentando, para poder estar ali aconselhando. Então nós estamos aqui abordando casos generalizados, sabe? Mas nós indicamos a vocês, se vocês estão passando por algum problema, alguma dificuldade, seja finança, seja na relação sexual, independente de qual for, vocês irem até a igreja de vocês, você procurarem, pedir um aconselhamento ao pastor de vocês, Amém. porque existe uma unção de Deus sobre a vida deste homem e que vai estar lhe auxiliando. Nós estamos somente num canal do YouTube, respondendo respostas generalizadas, amém? A Bíblia fala em Efésios que Jesus, depois que ele consumou a obra de salvação, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E a Bíblia diz que nesse momento que Jesus subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens, né? E a Bíblia diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, você pode ler depois, qual era o motivo, qual era a intenção de Jesus quando ele concedeu dons aos homens. O que é que ele estava pensando? Para que era? Qual era o propósito de Jesus conceder dons aos homens? E lá está muito claro para que eram esses dons. Dentre esses dons existe lá um do chamado pastoral. Então quem concedeu dons aos homens para alguns deles serem pastor foi Jesus. E Jesus não fez isso sem propósito, né? Não há como Jesus ter feito isso sem propósito. Se Jesus colocou pastores na terra, algum para chamado pastoral, é porque Jesus sabia que o corpo de Cristo precisaria daquele dom operando para cooperar com o corpo, né? Então, nós aqui estamos falando esses vídeos, fazendo esses vídeos sobre casamento, mas não despreze o congregar e não despreze o pastor que você tem. Amém. Honre a vida do seu pastor. Procure o seu pastor, faça uso desse dom que Jesus deixou na terra para te alcançar. Amém. Amém. Até porque meu esposo, ele é pastor, esse dom está na vida dele, está nele, existe a unção na vida dele. Mas ele não tem essa unção dele, não vai lhe alcançar você sendo membro de outra igreja, tendo o seu pastor. Você tem que ir ao seu pastor e esposa, para estarem se aconselhando, se vocês precisarem, sabe, Márcio? Eu não posso nem afirmar isso, mas eu poderia até imaginar que o próprio Deus não iria deixar que o dom que Ele colocou na minha vida para pastorear alcance você que não é ovelha da minha igreja, né? Sim. Se você tem um pastor, a unção que vai te alcançar e te cobrir é a do seu pastor e não a minha que estou aqui em um canal, né? Isso, até porque é o seu pastor que vai prestar contas de você a Deus. Com certeza. Então uma coisa muito importante também é você não deixe para procurar só os seus pastores quando você estiver passando por aquela dificuldade já final. Não, procure, peça aconselhamento, sabe? Para evitar transtornos maiores. Amém. Então a pergunta de hoje é a seguinte: minha finança é separada do meu cônjuge. É certo a minha finança ser separada do meu cônjuge? E continua: dividimos as despesas dentro de casa, mas um não sabe quanto o outro ganha. E aí, amor? Olha, deixa eu alertar uma coisa para você que está me ouvindo. Essa pergunta é muito importante. Está dizendo assim, olha, as finanças da minha casa são separadas. As finanças são separadas, nós até dividimos as contas, mas nós não sabemos quanto o outro ganha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que se tem uma coisa que fragiliza um casamento e uma aliança, são segredos. Com certeza. Segredos não é uma coisa bem-vinda para dentro de um casamento. A verdade é que nós estamos falando aqui a todo tempo que casamento ele é uma aliança. E como o casamento é uma aliança, não deveria ter privações desse tipo de coisas. Quando duas pessoas fazem uma aliança, né, nos moldes mais entendidos sobre aliança, eles fazem alguns juramentos e algumas promessas, e no meio desses juramentos e dessas promessas, eles dizem assim: a partir de hoje, por causa dessa aliança, a minha vida passa a estar misturada com a sua vida. O que é meu é seu,
o que é seu é meu, as minhas lutas são suas lutas, as minhas vitórias são suas vitórias, o que me pertence te pertence, o que der para você dá para mim, sabe? Então, uma aliança, ela é baseada em promessas nesse nível, de que há uma mistura de vida a ponto de que não tem mais nada que pertença a um que não pertença também ao outro. Seja as vitórias, sejam as derrotas, sejam os bens, não existe mais divisão quando entra numa aliança. De fato, nós falamos que a nossa cultura ela não entende muito sobre aliança e por isso tem essas rachaduras nos contratos e nas próprias alianças feitas. Agora imagine, nós estamos em aliança com Deus. Imagine se Deus, quando propôs em Cristo a aliança que nós estamos, se Ele deixasse alguma coisa de fora. Deus, quando Ele entrou em aliança comigo e com você, sabe o que Ele fez? Ele pegou o Espírito dele e colocou dentro de mim e de você, justamente para que não houvesse mais segredos entre Deus e nós. Olha que é maravilhoso que Deus diz assim, nem olhos, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele nos revelou por meio do seu Espírito que em nós habita, porque o Espírito ele investiga até as profundezas de Deus para nos revelar. Então perceba que Deus, quando Ele entrou em aliança conosco, Ele não deixou segredos mais entre nós. Assim deve ser um casamento. Recentemente, há um pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma mulher que ela disse que o marido não sabia quanto ela ganhava. Eu escondo do meu marido o meu salário. Ele não sabe quanto eu ganho, ele não pode saber quanto eu ganho. E na hora eu estava em espírito orando, conversando com ela, e eu creio que foi o próprio Espírito que me guiou a falar isso para ela. E eu disse para ela assim, minha irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você fica nua na frente do seu marido? Aí ela olhou para mim assim e falou assim, claro, pastor, que eu fico nua na frente do meu marido. Tá? Eu fiz mais outra pergunta para ela. Você permite o seu marido conhecer o seu corpo? E ela disse para mim assim, claro, pastor, meu marido pode conhecer o meu corpo. Eu falei, o seu marido pode tocar no seu corpo? Ela disse, claro que pode, pastor. Por que você está fazendo essas perguntas? E eu disse para ela, você faz muito bem. Você tem que ficar nua na frente do seu marido, sim. Ele deve conhecer seu corpo, sim. E ele deve tocar no seu corpo, sim. Isso é um direito dele, como também seu em relação a ele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o seu marido pode ver o seu corpo, conhecer o seu corpo, tocar no seu corpo, mas não pode saber quanto você ganha? Aí eu fiz uma pergunta para ela. Você entende que o seu dinheiro é mais importante, mais sagrado do que o seu próprio corpo, onde o Espírito Santo habita? Eu fiz essa pergunta para ela. O Espírito Santo habita no seu corpo, e o seu corpo, onde o Espírito habita, você compartilha com seu marido, mas o seu dinheiro não. Então você está dizendo para mim com essa atitude que o seu dinheiro, para você, é mais importante ou mais sagrado do que o seu próprio corpo. Isso é sério. E aí, quem são as pessoas que usam o corpo para ter dinheiro? Nós já sabemos, né? Então não deve haver segredos nessa área. Casamento ele não pode andar com segredos em nenhuma área. Senha de celular que o marido não sabe, a mulher não sabe, senha de Instagram, senha de Facebook, essas coisas não podem existir no casamento. Nem senha de banco. Nem senha de banco. Imagine uma situação se um marido morre e você não sabe nada sobre o seu marido. Não sabe onde tem conta, não sabe quanto tem, não sabe o dinheiro que está lá, não sabe a senha do banco. Você vai ter que pegar e dividir tudo isso com um advogado para poder descobrir tudo. E você vai perder parte da sua herança porque você não sabe nada e vice-versa, sabe? Então, quando nós falamos em vídeo anterior que o marido deve participar da vida comum do lar, nós falamos sobre uma vida comum do lar. Nós falamos sobre lavar prato, varrer casa, lavar banheiro. E se isso é uma vida comum do lar e todos devem estar participando, então pagar a conta do lar faz parte da vida comum do lar. Então eu creio que todos devem participar. Nós falamos sobre esse livro aqui em outro vídeo, que é o livro do Gustavo Cerbasi, que é um livro que aborda o assunto de que casais inteligentes enriquecem juntos. Então, se vocês que estão me ouvindo aí se consideram pessoas inteligentes, casais inteligentes enriquecem juntos, não separados. Então, esse livro ele aborda temas como administrar as finanças.
sabe? Eu creio que o modelo melhor é que ambos saibam quanto cada um ganha, que ambos saibam e concordem naquilo que vai investir, onde vai gastar, quais são as despesas que precisam ser cortadas do orçamento familiar, onde podemos investir, onde podemos poupar, iniciar uma poupança, pode ser com 50, com 20, com 10 reais, mas iniciar uma poupança, guardar alguma coisa. Nós temos feito isso na nossa administração. Para que 2, 3 contas bancárias? Encerramos contas bancárias, eliminamos cartão de crédito, nos desfizemos de um veículo agora porque não havia necessidade de estar com o veículo. Mas como fazer isso? Só se tiver abertura, transparência, né? Então eu recomendo você, não brinque com essa área finança no seu casamento, porque finança tem destruído muitos casamentos. Verdade, e também é interessante te lembrar que a Bíblia nos ensina o princípio de unidade. Sim. E diz também que na unidade que Deus libera a bênção. Como é que vocês vão ser bem-sucedidos financeiramente sem estar em unidade? É um princípio bíblico, é na unidade que a bênção vai ser liberada. Com certeza. Então, se você não confia no seu cônjuge, nesse assunto dinheiro, é muito provável que você comece a desenvolver desconfianças em outra área também. Com certeza. Porque um abismo vai chamando outro abismo, e não brinque com essa área, porque nós temos aconselhado casais, e muitos casais têm enfrentado problemas na sua vida como um todo, e a raiz está na administração financeira, e principalmente por causa de segredos, por não saber. E aí, como você não sabe quanto o outro ganha, de repente o outro está comprando alguma coisa, como você não sabe quanto está ganhando, aí você já imagina que aquilo ali é supérfluo, não poderia comprar, aí já vira um problema dentro de casa, sabe? E é muito mais saudável, irmão. Qual é o problema do outro saber quanto é que você ganha? Não tem nenhum problema nisso, né? O inimigo, ele usa brechas. A não ser que você esteja lidando com um casamento, uma aliança, com egoísmo. Porque o casamento diz: o que é meu é seu, o que é seu é meu. Todas as coisas, né? Não importa, inclusive a parte financeira. Eu recomendo a quebrar esse sigilo. Amém. Quebre o sigilo bancário dentro do seu casamento. E misturem as finanças, assim como está misturando os corpos. Estou dizendo essa frase porque quando a polícia quer investigar um crime, a primeira coisa que ela tem que fazer é quebrar o sigilo bancário. Então eu estou dizendo para você, quebre seu sigilo bancário com o seu cônjuge. Somem-se. 2 tem melhor paga do seu trabalho do que 1. Amém. Né? Glória é o que diz a Escritura. Glória a Deus. Então é isso, espero que a gente tenha abençoado vocês. É um assunto que requer muito estudo, né? Verdade. Mas procure estudar, leia o que está na palavra, leia também esse livro aqui, é um livro muito bom, ó. Casais inteligentes juntos, que enriquecem, não separados. Isso aí, amém. Que o Senhor continue abençoando vocês, siga o nosso canal, amém. Deixe seu like, compartilhe e coloque suas perguntas também. Ative o sininho para você ficar recebendo os vídeos com frequência. Algumas pessoas têm me perguntado: e aí, postou hoje, não postou hoje? Eu tenho falado, ative o sininho, porque eu sempre estou postando às 10 horas da manhã, todos os dias. Então, quando for postado, você vai receber uma notificação no seu celular. Amém? E o Senhor continue abençoando vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.